Egito, terra de faraós e pirâmides, onde o passado e o presente se encontram nas margens do lendário rio Nilo. Um país onde monumentos milenares desafiam o tempo e as areias do deserto guardam segredos de civilizações antigas. Das movimentadas ruas do Cairo às tranquilas águas do Mar Vermelho, o Egito é um mosaico de contrastes fascinantes. O calor escaldante do deserto moldou não apenas a paisagem, mas também o caráter resiliente de seu povo. Nesta jornada pelo Egito, vamos explorar as maravilhas que todos conhecem e revelar tesouros escondidos que poucos tiveram o privilégio de ver. Dos oásis verdejantes no meio do Saara às praias paradisíacas de Dahab, descobriremos um país que vai muito além das famosas pirâmides. Prepare-se para uma aventura que atravessa milênios de história, cultura e beleza natural, revelando o Egito em toda a sua glória e mistério. Localização. O Egito é um país transcontinental. Isso quer dizer que ele é um dos poucos países do mundo que se estende por 2 continentes, o africano e o asiático. Geograficamente, o Egito ocupa uma posição estratégica no nordeste do continente africano, com um formato territorial que se assemelha a um quadrado irregular. A maior parte do seu vasto território está firmemente ancorado na África, enquanto a Península do Sinai, uma região montanhosa e histórica, se projeta como uma ponte natural para o continente asiático, conectando culturas e civilizações milenares. As fronteiras do país são definidas por uma fascinante mistura de mares e terras. Ao norte, as águas azuis do Mar Mediterrâneo banham sua costa, oferecendo uma importante saída para o comércio marítimo internacional, enquanto a leste, o Mar Vermelho, com suas águas ricas em vida marinha, não só proporciona belezas naturais deslumbrantes, mas também serve como uma vital rota de navegação. A oeste, o Egito compartilha uma longa fronteira com a Líbia, onde o vasto deserto do Saara se estende, criando uma paisagem árida e desafiadora. Ao sul, o país faz fronteira com o Sudão, uma nação que, curiosamente, também abriga valiosas pirâmides antigas, embora menos conhecidas que as majestosas estruturas egípcias. Chegando ao nordeste, o Egito faz fronteira com Israel e a conflituosa faixa de Gaza através da Península do Sinai. Esta região é de grande importância geopolítica e religiosa, sendo Israel considerada a terra sagrada para 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Esta localização estratégica posiciona o Egito como um importante elo entre a África, a Ásia e o mundo mediterrâneo, influenciando significativamente sua história, cultura e o seu papel no cenário global. A diversidade geográfica do Egito é impressionante, com o país dividido em 4 grandes regiões, que formam um mosaico fascinante de paisagens contrastantes. O Vale do Nilo se estende como uma faixa verde e fértil, um verdadeiro oásis linear de vida em meio ao deserto, enquanto o delta do Nilo forma uma área produtiva em forma de leque onde o rio se divide antes de desaguar no Mediterrâneo.
Os desertos oriental e ocidental são vastos e imponentes, cobrindo mais de 90% do território egípcio, criando um cenário de beleza encantadora e, ao mesmo tempo, desafiadora. A Península do Sinai, como mencionado anteriormente, é uma região montanhosa que serve de ponte entre a África e a Ásia, completando este panorama geográfico diversificado. Para administrar este vasto e diversificado território, o Egito é dividido em 27 muhafazá, o que em português pode ser traduzido como governadorado ou província, cada um com sua própria capital e governo local. Estes trabalham em conjunto com o governo central para gerir de forma eficiente as diferentes regiões do país, desde as áreas densamente povoadas do delta do Nilo até os remotos oásis do deserto. O relevo do Egito apresenta contrastes marcantes, com o ponto mais elevado do país sendo o Monte Santa Catarina, localizado na Península do Sinai, que atinge uma altitude impressionante de 2.629 metros. Este monte é particularmente significativo na tradição religiosa, sendo conhecido como o local onde, segundo a narrativa bíblica, Moisés recebeu os 10 mandamentos. No outro extremo topográfico, o ponto mais baixo do Egito se encontra na Depressão de Qatera, no deserto ocidental, surpreendentemente a 133 metros abaixo do nível do mar, criando uma amplitude altimétrica notável que ilustra a diversidade geográfica do país. O coração pulsante do Egito é, sem dúvida, o rio Nilo, que com seus 6.650 quilômetros de extensão é considerado o rio mais longo do mundo e, literalmente, a linha da vida do país, fornecendo água e terras férteis em um território dominado por desertos, sendo fundamental para a agricultura e a subsistência da população. Vale ressaltar que a questão sobre qual rio é o mais longo do mundo é um debate que persiste há muito tempo entre os cientistas. Em 2008, um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão federal do Brasil, indicou que o Amazonas era mais longo que o Nilo, com cerca de 6.992 quilômetros, gerando novas discussões que reviveram o debate. Além do Nilo, o Egito é banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a leste, duas importantes rotas marítimas que conectam o país ao resto do mundo e desempenham um papel crucial em sua economia e comércio. O clima do Egito é predominantemente desértico, caracterizado por temperaturas elevadas durante o dia e noites mais frescas, com variações significativas entre as diferentes regiões do país. Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, no Cairo, a capital, a temperatura média anual varia de 14 graus Celsius no inverno a 28 graus no verão, enquanto nas regiões desérticas mais remotas, não é incomum que as temperaturas ultrapassem os 40 graus durante o dia, criando um ambiente verdadeiramente desafiador que influencia profundamente o modo de vida e a cultura do povo egípcio. Esta combinação de localização transcontinental, geografia diversificada e clima extremo faz do Egito um lugar extraordinário no mapa mundial, onde a geografia não apenas molda a paisagem, mas também influencia profundamente a história, a cultura e o modo de vida de seu povo, criando uma nação verdadeiramente fascinante e cheia de contrastes que continua a cativar a imaginação de pessoas em todo o mundo. História. A história do Egito é uma jornada fascinante que se estende por milênios, desde os tempos dos faraós até a Era Moderna. Por volta de 3100 a.C., o Antigo Egito emergiu como uma das primeiras civilizações do mundo, unificado sob o lendário faraó Narmer. Esta civilização floresceu ao longo do rio Nilo, desenvolvendo sua rica cultura, uma escrita sofisticada, os hieróglifos, e realizando feitos arquitetônicos monumentais, como as pirâmides de Gizé. Durante o período do Reino Antigo, que se estendeu até o ano de 2181 a.C.,
O Egito viveu uma era de grande prosperidade e construção, exemplificada pelo reinado do faraó Quéops, responsável pela construção da Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops. Essa é a maior das 3 pirâmides de Gizé e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe em grande parte intacta. O Reino Médio, que se estendeu até 1650 a.C., viu uma renovação cultural e expansão territorial, enquanto o Reino Novo, que durou até 1069, marcou o auge do poder imperial egípcio. Neste período, surgiram algumas das figuras mais icônicas da história egípcia. Ramsés II, conhecido como Ramsés, o Grande, governou por 66 anos durante o século XIII a.C., deixando um legado de monumentos impressionantes e conquistas militares. Ramsés II teve sua múmia encontrada em um esconderijo real no século XIX. Desde então, encontra-se exposta no Museu Egípcio do Cairo, tornando-se uma das peças mais valiosas do mundo. Seu valor monetário é considerado incalculável. Tutancâmon, embora tenha reinado brevemente no século XIV a.C., ganhou fama mundial com a descoberta de sua tumba intacta em 1922. A mitologia egípcia, fundamental para sua cultura antiga, incluía diversos deuses, como Ísis, a deusa da maternidade e fertilidade, e Osíris, o deus da vida após a morte. Esses seres divinos eram centrais nas crenças e práticas religiosas do Egito Antigo, influenciando todos os aspectos da vida, desde os rituais diários até as grandiosas cerimônias nos templos. No século I a.C., o Egito entrou em sua era ptolemaica, governado por uma dinastia de origem grega. A última e mais famosa governante desta linhagem foi Cleópatra VII, conhecida simplesmente como Cleópatra. Seu reinado, que perdurou até 30 a.C., marcou o fim do Egito Antigo como nação independente, culminando com a conquista romana. Após séculos de domínio romano e bizantino, o Egito foi conquistado pelos árabes no século VII d.C., iniciando um período de islamização e arabização. O país passou por várias dinastias muçulmanas, incluindo os Fatímidas e os Mamelucos, antes de cair sob o controle do Império Otomano no século XVI. A era moderna do Egito começou com a expedição de Napoleão Bonaparte em 1798, que, embora breve, estimulou um renovado interesse ocidental pelo Antigo Egito. No século XIX, sob a dinastia de Muhammad Ali, o Egito experimentou uma significativa modernização e o início de sua luta pela independência. O domínio britânico, iniciado em 1882, durou formalmente até 1922, quando o Egito ganhou independência nominal. No entanto, a influência britânica persistiu até 1952, quando um golpe militar liderado por Gamal Abdel Nasser estabeleceu a República do Egito, marcando o início de uma nova era na história do país. População. O Egito, berço de uma das civilizações mais antigas do mundo, abriga hoje uma população vibrante e em crescimento. Segundo dados do Banco Mundial de 2023, o país conta com aproximadamente 112 milhões de habitantes, fazendo do Egito o país mais populoso do mundo árabe e o terceiro mais populoso da África. Essa grande população está distribuída de forma bastante desigual pelo território egípcio. A maioria esmagadora dos egípcios, cerca de 95% da população, vive em apenas 5% do território do país, concentrando-se principalmente ao longo do rio Nilo e no delta do Nilo. Nas áreas urbanas do delta, a densidade pode chegar a impressionantes 1.500 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto vastas extensões do deserto permanecem praticamente desabitadas.
O povo egípcio é conhecido por sua hospitalidade calorosa e seu forte senso de comunidade. Os egípcios modernos são uma mistura fascinante de influências antigas e contemporâneas, orgulhosos de seu patrimônio histórico, mas também abertos às tendências globais. A família desempenha um papel central na sociedade egípcia, com laços familiares extensos sendo altamente valorizados. A cultura egípcia é rica e diversificada, refletindo milhares de anos de história. Os valores tradicionais como respeito aos mais velhos, generosidade e honra são altamente prezados. O idioma oficial do Egito é o árabe, especificamente o dialeto egípcio do árabe, que é amplamente falado e entendido em todo o mundo árabe devido à influência da mídia egípcia. O inglês e o francês também são amplamente falados, especialmente em áreas urbanas e turísticas. Quanto à religião, o Islã é predominante no Egito, com cerca de 90% da população se identificando como muçulmana, principalmente sunita. O cristianismo, principalmente na forma da Igreja Ortodoxa Copta, é a segunda maior religião, representando cerca de 10% da população. A coexistência religiosa é uma característica importante da sociedade egípcia, embora tensões ocasionais ocorram. No que diz respeito à segurança, o Egito tem feito progressos significativos nos últimos anos. A taxa de homicídios no país é relativamente baixa para os padrões regionais. Segundo dados das Nações Unidas, a taxa de homicídios em 2020 foi de aproximadamente 3,2 por 100 mil habitantes, o que é consideravelmente menor que a média global. No Brasil, essa taxa é de 26,7 por 100 mil habitantes. A taxa de natalidade tem diminuído nas últimas décadas, mas ainda permanece relativamente alta. De acordo com dados do Banco Mundial, foram aproximadamente 25 nascimentos por 1.000 habitantes em 2023. Isso representa um desafio significativo para o governo egípcio em termos de planejamento econômico e de infraestrutura, mas também reflete uma população jovem e dinâmica que pode impulsionar o crescimento futuro do país. Vale lembrar que, enquanto muitos países desenvolvidos e alguns em desenvolvimento experimentam declínios nas taxas de natalidade, o Egito e outros países árabes seguem uma trajetória de grande aumento populacional. Esta combinação de uma população grande e jovem, uma cultura rica e diversificada e desafios demográficos únicos faz do Egito um país fascinante e complexo, continuamente equilibrando sua herança antiga com as demandas da modernidade. Governo e economia. O Egito adota um sistema de república semipresidencialista, onde o poder é dividido entre o presidente, chefe de Estado, e o primeiro-ministro, chefe de governo. O poder legislativo é exercido por um parlamento, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. Esta estrutura permite uma representação mais ampla dos diversos interesses e regiões do país. Atualmente, o Egito é liderado pelo presidente Abdel Fattah el-Sisi, que está no poder desde 2014. El-Sisi, um ex-militar, ascendeu à presidência após um período turbulento que se seguiu à Primavera Árabe de 2011, um período de grandes manifestações populares e protestos que culminaram na queda do presidente Hosni Mubarak, após 3 décadas no poder. Fattah el-Sisi ascendeu ao poder prometendo estabilidade e desenvolvimento econômico para o país. A economia do Egito é uma das maiores e mais diversificadas do Oriente Médio. O Produto Interno Bruto, PIB, gira em torno de 395 bilhões de dólares, o que coloca o país na posição de número 39 no mundo. Isso se traduz em um PIB per capita de aproximadamente 3.500 dólares por habitante. Um número que, embora modesto em comparação com economias mais desenvolvidas, representa um progresso significativo para o país nas últimas décadas. Lembrando que o PIB per capita brasileiro no mesmo ano girou em torno de 10 mil dólares.
O setor de serviços, incluindo o turismo, que atrai milhões de visitantes anualmente, representam cerca de 54% do PIB. A indústria contribui com 33%, abrangendo desde a manufatura tradicional até setores de alta tecnologia em crescimento. A agricultura, berço da civilização egípcia às margens do Nilo, ainda desempenha um papel crucial, respondendo por 13% do PIB, destacando-se na produção de tâmaras e algodão. Além disso, as receitas do estratégico Canal de Suez, ao qual falaremos mais adiante, e as exportações de gás natural são pilares importantes da economia. No cenário global, o Egito ocupa a 146ª posição entre 184 países no Índice de Liberdade Econômica de 2024 da Heritage Foundation. Isso classifica sua economia como reprimida, indicando que ainda há espaço para reformas e melhorias no ambiente de negócios do país. Segundo dados do Banco Mundial, a carga tributária do Egito em 2020 foi de aproximadamente 14% do PIB, uma carga tributária relativamente baixa e normal para um país emergente que busca crescimento e desenvolvimento. No Brasil, também considerado um país emergente, a carga tributária gira em torno de 32% há décadas. Isso significa que, para cada R$ 100 produzidos na economia brasileira, cerca de R$ 32 foram destinados ao pagamento de impostos. Quanto ao custo de vida, nas grandes cidades como Cairo e Alexandria, o custo de vida é consideravelmente mais alto, refletindo a rápida urbanização e modernização dessas metrópoles. O mercado de trabalho egípcio apresenta desafios únicos. Um grande setor informal coexiste com empresas modernas, criando um panorama complexo de oportunidades e obstáculos. Segundo dados do Banco Mundial, a taxa de desemprego em 2022 foi de aproximadamente 7,3%. No entanto, esse número mascara uma realidade mais complexa, com o desemprego juvenil permanecendo significativamente mais alto e representando uma preocupação constante para os formuladores de políticas. O Egito enfrenta desafios econômicos significativos, incluindo alta inflação e dependência de importações de alimentos. No entanto, o governo tem implementado reformas econômicas ambiciosas nos últimos anos, visando atrair investimentos estrangeiros e impulsionar o crescimento. Principais cidades. Começamos nossa jornada em Cairo, a pulsante capital do Egito e a maior cidade do mundo árabe. Com uma população estimada em mais de 20 milhões de habitantes, somando sua área metropolitana, Cairo é um verdadeiro gigante urbano. Fundada no século X d.C., a cidade cresceu em torno do rio Nilo, mesclando bairros antigos com arranha-céus modernos em uma paisagem urbana única. A cidade de Cairo é o coração político, econômico e cultural do Egito. Suas ruas movimentadas são um testemunho vivo da história do país, desde os bazares medievais do bairro islâmico até os elegantes bulevares construídos no século XIX. A cidade é famosa por abrigar o Museu Egípcio, lar de uma vasta coleção de artefatos antigos, incluindo os tesouros de Tutankhamon. Nas proximidades, as pirâmides de Gizé e a Esfinge, maravilhas do mundo antigo, atraem milhões de visitantes todos os anos, lembrando-nos constantemente do legado faraônico do Egito. Mas o Cairo não vive apenas do passado. A cidade é um centro de educação, com a Universidade do Cairo sendo uma das mais prestigiadas do mundo árabe. O distrito financeiro moderno, com seus arranha-céus brilhantes, simboliza as ambições do Egito contemporâneo. No entanto, o Cairo também enfrenta desafios significativos, incluindo congestionamentos, poluição e crescimento urbano descontrolado, problemas que o governo está trabalhando para resolver com projetos ambiciosos de infraestrutura e a construção de uma nova capital administrativa a leste da cidade.
Viajando para o norte, chegamos à segunda maior cidade do Egito, Alexandria. Fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C., Alexandria tem uma história rica como centro de aprendizado e comércio no mundo antigo. Hoje, com uma população de cerca de 6 milhões de pessoas, a cidade mantém sua importância como o principal porto do Egito e um importante centro industrial e turístico. Alexandria é conhecida por sua atmosfera cosmopolita, resultado de séculos de influências gregas, romanas e europeias. A cidade se estende ao longo da costa do Mediterrâneo, com praias deslumbrantes e a icônica Biblioteca de Alexandria, uma instituição moderna que presta homenagem à lendária biblioteca antiga. O Forte de Qaitbay, construído no local do antigo farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é outro ponto turístico popular. A cidade também é famosa por suas catacumbas e pelo Pilar de Pompeu, vestígios de seu passado greco-romano. Nossa jornada nos leva agora ao sul, à cidade de Luxor, frequentemente descrita como o maior museu ao ar livre do mundo. Construída sobre as ruínas da antiga Tebas, capital do Egito durante o Novo Reino, Luxor é um tesouro de monumentos antigos que atraem visitantes de todo o mundo. Com uma população de cerca de 500 mil habitantes, Luxor é significativamente menor que Cairo ou Alexandria, mas sua importância histórica e cultural é inigualável. A cidade é dividida pelo rio Nilo, com a margem leste, abrigando os templos de Luxor e Karnak, enormes complexos religiosos que impressionam pela sua escala e beleza. Na margem oeste, o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas servem como locais de descanso final para muitos faraós e nobres do Egito Antigo, incluindo o famoso túmulo de Tutankhamon. Luxor não é apenas um destino turístico, é uma cidade viva, onde o passado e o presente se entrelaçam diariamente. Os habitantes locais navegam entre monumentos milenares em seu caminho para o trabalho, enquanto os turistas exploram os bazares coloridos e desfrutam de passeios de balão ao nascer do sol sobre os templos antigos. Cada uma dessas cidades, Cairo, Alexandria e Luxor, oferece uma visão única do Egito. O Cairo representa o dinamismo e os desafios do Egito moderno. Alexandria simboliza a longa história do país como ponte entre culturas, e Luxor nos transporta de volta ao auge do poder faraônico. Juntas, elas contam a história de uma nação que continua a fascinar o mundo com sua mistura única de passado glorioso e presente vibrante. Maravilhas naturais e arquitetônicas. Começamos nossa exploração com um fato curioso. As 7 maravilhas do mundo antigo foram monumentos feitos pelo homem selecionados por Filon de Bizâncio, o mais conhecido dos supostos autores, em 200 a.C. Hoje, apenas as pirâmides de Gizé, no Egito, resistiram ao tempo. A seleção de Filon era essencialmente um guia de viagem para os colegas atenienses, e os locais estavam localizados ao redor da bacia do Mediterrâneo, o mundo então conhecido. As 7 maravilhas do mundo antigo eram o Templo de Zeus em Olímpia, o Templo de Ártemis em Éfeso, o Mausoléu em Halicarnasso, o Colosso de Rhodes, os Jardins Suspensos da Babilônia, o Farol de Alexandria e as Pirâmides de Gizé. Falando nas Pirâmides de Gizé, elas são sem dúvida o símbolo mais reconhecível do Egito. A maior delas, a Pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide, é uma maravilha da engenharia antiga. Construída há mais de 4.500 anos, ela originalmente media 146,5 metros de altura e ainda hoje impressiona com sua precisão e escala monumental. Mas o Egito não é só pirâmides. Em Luxor, os templos de Luxor e Karnak são testemunhos impressionantes do poder e da grandeza do Antigo Egito.
Conectados por uma avenida de esfinges, esses complexos religiosos abrigam colunas colossais, obeliscos imponentes e inscrições hieroglíficas que contam histórias de faraós e deuses. Não muito longe dali, na margem oeste do Nilo, encontramos o Templo da Rainha Hatshepsut. Este templo funerário, com suas elegantes colunas e terraços escalonados, é um tributo a uma das poucas mulheres que governaram o Egito como faraós. Sua arquitetura única se funde harmoniosamente com as falésias de calcário que o cercam. Viajando para o sul, chegamos a Abu Simbel, um dos locais mais impressionantes do Egito. Os 2 templos escavados na rocha, dedicados a Ramsés II e sua esposa Nefertari, foram salvos das águas do Lago Nasser em uma operação de resgate monumental na década de 1960. Os 4 colossos de Ramsés II, na fachada do Templo Maior, são uma visão que fica gravada na memória. Voltando ao norte, não podemos deixar de mencionar o sítio arqueológico de Saqqara, onde encontramos a pirâmide de Djoser, a mais antiga pirâmide de degraus do mundo. Este complexo funerário marca o início da Era das Pirâmides e é um testemunho da evolução da arquitetura egípcia antiga. O país também é abençoado com belezas naturais deslumbrantes. Na cidade de Dahab, no Sinai, encontramos a famosa Lagoa Azul, um paraíso para mergulhadores com suas águas cristalinas e rica vida marinha. Perto de Dahab, encontramos o Buraco Azul, um dos locais de mergulho mais famosos e temidos do mundo. Com profundidades que chegam a mais de 100 metros, este sumidouro submarino atrai mergulhadores experientes de todo o mundo. A beleza do local, com suas águas cristalinas e corais vibrantes, contrasta com a sua perigosidade, o que lhe rendeu o apelido de Cemitério dos Mergulhadores. As fortes correntes e a profundidade extrema exigem experiência e cautela, e, infelizmente, já foram registradas diversas fatalidades. Não muito longe dali, o Mosteiro de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai, oferece uma mistura única de espiritualidade e beleza natural. Para os amantes de praias, Marsa Alam, no Mar Vermelho, é um destino imperdível. Suas praias intocadas e recifes de coral vibrantes fazem dela um paraíso para mergulhadores e entusiastas de snorkel. Os recifes de coral do Mar Vermelho, particularmente no safari de Wadi Lahami, oferecem algumas das melhores experiências de mergulho do mundo. Adentrando o deserto, descobrimos os oásis egípcios, verdadeiros milagres da natureza. O oásis de Siwa, isolado e pitoresco, é famoso por suas fontes naturais e ruínas antigas. Já o oásis de Farafra, com a misteriosa caverna Jara, oferece uma visão surreal do deserto branco do Egito. O oásis de Karga, o maior do deserto ocidental, é um testemunho da capacidade humana de florescer em ambientes desafiadores. Para uma experiência única, Wadi El Weshwash oferece canyons impressionantes e piscinas naturais refrescantes em meio ao deserto. E para aqueles que buscam uma mistura de luxo e natureza, os resorts ao longo do litoral, como o Rishos Alamein, oferecem uma experiência de férias indulgente com vistas deslumbrantes para o Mediterrâneo. O Egito também tem suas peculiaridades fascinantes. A Cidade dos Mortos em El Minya, com suas tumbas em formato de cúpula, oferece uma visão única da relação egípcia com a morte e o além. O cemitério de El Bagawat, com suas capelas cristãs primitivas, é um testemunho da diversidade religiosa do Egito Antigo. Para os amantes de fenômenos naturais incomuns, os lagos salgados cristalinos no deserto são uma visão surreal, criando espelhos perfeitos que refletem o céu e desafiam nossa percepção do deserto. E não podemos esquecer de El Gouna, uma cidade turística planejada às margens do Mar Vermelho, que combina a arquitetura moderna com o charme tradicional egípcio, oferecendo lagoas de águas turquesas e uma atmosfera relaxante. O Canal de Suez, uma das maravilhas da engenharia moderna,
é uma via navegável artificial que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Inaugurado em 1869, este canal de 193 quilômetros de extensão revolucionou o comércio marítimo global, reduzindo significativamente a distância entre a Europa e a Ásia. Hoje, o Canal de Suez continua sendo uma artéria vital para o comércio internacional e uma fonte importante de receita para o Egito, permitindo a passagem de cerca de 12% do comércio marítimo mundial. Por fim, os Colossos de Memnon, duas enormes estátuas de pedra do faraó Amenhotep III, permanecem como sentinelas silenciosas nas proximidades de Luxor, testemunhando a passagem do tempo e a grandeza do Antigo Egito. O Egito é verdadeiramente uma terra de maravilhas, onde cada canto revela uma nova surpresa, seja ela esculpida pela mão do homem ou moldada pelas forças da natureza. É um país que continua a cativar e inspirar, convidando-nos a explorar suas riquezas infinitas e a nos maravilhar com sua beleza atemporal. Culinária. A culinária egípcia é um reflexo fascinante da rica história e da diversidade cultural do país. Com influências das cozinhas do Oriente Médio, África e Mediterrâneo, os pratos egípcios são conhecidos por seus sabores intensos, uso generoso de ervas e especiarias, e ingredientes frescos. Começamos nossa jornada gastronômica com o koshari, considerado por muitos como o prato nacional do Egito. Este prato vegetariano é uma mistura reconfortante de macarrão, arroz, lentilhas e grão de bico, coberto com molho de tomate picante e cebolas fritas crocantes. O koshari é um exemplo perfeito de como a culinária egípcia combina diferentes ingredientes para criar sabores únicos e satisfatórios. Outro prato essencial na mesa egípcia é o ful medames. Feito com feijões fava, cozidos e temperados com azeite, limão, alho e cominho, o ful medames é muitas vezes considerado o café da manhã nacional do Egito. É nutritivo, saboroso e geralmente servido com pão pita. Este prato milenar é uma parte fundamental da dieta egípcia, apreciado por sua simplicidade e riqueza nutricional. Falando em café da manhã, uma refeição matinal típica no Egito pode incluir uma variedade de itens como falafel, ovos, queijo feta, azeitonas e pão baladi, um tipo de pão achatado. Essa combinação oferece um início de dia energético e saboroso. Para quem tem um paladar mais doce, o kunafa é uma sobremesa imperdível. Este doce, feito com fios de massa fina, recheado com queijo ou nozes e banhado em xarope de açúcar, é uma verdadeira tentação para os amantes de doces. Um prato mais exótico é o mombar, uma espécie de linguiça feita com intestino de cordeiro recheado com arroz temperado, carne moída e especiarias. Embora possa parecer incomum para alguns, é uma iguaria muito apreciada na culinária egípcia. O shawarma, embora não seja exclusivamente egípcio, é muito popular no país. Consiste em carne marinada, geralmente frango ou cordeiro, grelhada em um espeto vertical e servida em pão pita com vegetais e molhos. O tamiyah, a versão egípcia do falafel, é feito com favas em vez de grão de bico. Estas bolinhas fritas são crocantes por fora e macias por dentro, geralmente servidas em sanduíches ou como parte de um meze, seleção de aperitivos. O molokhia é um prato único feito com folhas de juta finamente picadas, cozidas em caldo de frango ou coelho e temperadas com alho e coentro. Sua textura viscosa pode ser surpreendente no início, mas seu sabor rico é muito apreciado pelos egípcios. Para os amantes de carne, o kofta kebab é uma escolha popular. São espetinhos de carne moída, geralmente cordeiro ou carne bovina, temperada com especiarias e grelhada. Servido com arroz ou em sanduíches, é um prato saboroso e satisfatório. Por fim, temos o hamaam, ou pombo recheado. Embora possa parecer incomum para alguns,
O pombo é considerado uma iguaria no Egito. É geralmente recheado com arroz e ervas, e depois assado ou grelhado. É importante ressaltar que esses pratos são apenas alguns exemplos da vasta e diversificada culinária egípcia. Cada região do país tem suas especialidades locais e cada família guarda suas próprias receitas tradicionais. A gastronomia do Egito é um universo rico e variado, com inúmeros outros pratos, petiscos, sobremesas e bebidas que não pudemos abordar aqui. Explorar a culinária egípcia é uma jornada sem fim, cheia de descobertas surpreendentes e sabores memoráveis. É um convite para mergulhar na cultura e na história deste país fascinante através de seus aromas e sabores únicos. Ficou impressionado com as maravilhas egípcias? Isso é apenas o começo de nossa jornada pelo mundo. Não perca nenhuma de nossas próximas aventuras. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative o sininho de notificações. A cada documentário, trazemos um novo destino surpreendente direto para a sua tela. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual aspecto do Egito mais chamou sua atenção. E lembre-se, no canal Mundo Real, nós não apenas mostramos o mundo, nós o trazemos até você. Até a próxima viagem!